No Questionando as Religiões, Gênesis, capítulo 6, corrupção do gênero humano, há uma curiosidade ao ler essa passagem. Na literalidade, como diz, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Aqui eu já vou querer fazer um contraponto e abrir um parênteses aqui. O escritor do Gênesis, ao escrever, ele separa aqui dois personagens, então, pra gente. São os filhos dos homens, que a gente pode entender como a gente mesmo, o ser humano, né? Que são os filhos dos homens, né? Que tiveram filhas e filhos, mas aqui ele foca nas filhas, porque são as mulheres que vão ter os intitulados gigantes, né? Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Então, é um outro personagem. Então, os filhos de Deus aqui, quem seriam? Seriam anjos? Seriam outros homens? Logo no começo do capítulo, a gente consegue ver dois personagens aqui. Os homens, né? E os filhos de Deus, que tomaram as filhas dos homens que mais lhe agradavam. Um outro questionamento aqui que eu vou fazer é como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas. Em que terra ele se refere? Porque se a gente for pegar a literalidade da Bíblia, não existe mais nenhuma outra parte do mundo habitada, a não ser ali no Oriente Médio, né? Ali Israel, Egito, a parte do Oriente Médio, Arábia, onde tem as passagens bíblicas e tudo mais. Eu questiono, não existia ninguém nessa época, nenhum ser humano na Austrália, vivendo? Na Rússia? Aqui no Brasil, na América do Sul, Estados Unidos? Obviamente que naquela época os países não tinham o nome que tem hoje, mas isso não importa. A questão foram se multiplicando os homens na Terra. Então a gente pode entender que existiam, então, pessoas vivendo na Austrália, na Rússia, nos Estados Unidos, em outros países, a não ser ali naquela região. A Bíblia não fala. Para a Bíblia, a população do mundo ia se espalhando só naquela parte do mundo e não mais em nenhuma outra, porque eles não tinham a noção do tamanho do mundo. Para eles, o mundo era aquilo, era só aquela parte, então ali foi o começo de tudo. Mas não é o que a história e os registros históricos nos mostram. Ao mesmo tempo, existiam pessoas, seres humanos, vivendo em outras partes do mundo. Fato que se comprova com registros arqueólogos, pinturas rupestres datadas de centenas de milhares de anos em cavernas que são encontradas em Peru, no México, em algumas partes da África. Então, já há um contraponto curioso. O ser humano não se limitou somente nessa parte de terra onde a Bíblia diz, onde a Bíblia direciona. Isso é um ponto, tá? Você já questionou isso antes? Porque a gente lendo a Bíblia na literalidade, a gente não consegue perceber, porque parece que só existia ser humano ali, e que não é verdade, não é? Então, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomou para si, né, as mulheres, as que entre todas, as que mais lhe agradaram. Curiosa esse versículo, os filhos de Deus. A gente não sabe quem é. São os anjos, será? Os cristãos, algumas pessoas dizem que são os anjos. Outras pessoas dizem que são outros homens mesmo, é só a questão da tradução do escritor do Gênesis. Mas a questão que eu quero pegar aqui era: tomaram para si as mulheres as que mais lhe agradaram. Dependendo da versão da Bíblia que você tem, esse tomaram, você também pode ler como escolheram. Mas a questão é: a mulher aqui teve escolha?
A gente lê, mas não se atém ao detalhe. A mulher é que teve escolha se ela queria se relacionar com esse, entre aspas, filho de Deus, porque é meio agressivo a forma com que está aqui. Dá a entender que foram tomadas para si, arrancadas da sua família para gerar filhos. Porque a Bíblia não tem nenhum outro respaldo que contraponha a esse questionamento. Tomaram para si, escolheram, meio agressivo. Ao que consta, as mulheres não tiveram escolha. Pode-se entender que elas foram forçadas a se relacionar. Então, você já questionou isso antes? Então, Deus, vendo que os filhos de Deus estavam se relacionando com as mulheres, disse: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Mas, veja bem, Deus está se referindo a um homem, ou a um homem filho de Deus? Porque aqui fica claro, lendo a passagem, que os filhos de Deus escolheram, né, as mulheres filhas dos homens, as mais bonitas, e se relacionaram com elas. Pelo jeito, lendo a literalidade, Deus não gostou. Então ele disse: o espírito não agirá para sempre no homem. Mas não seria só o homem. Esses filhos de Deus também não? Aí ele diz que o espírito dele não agirá para sempre no homem. Mas como assim? Sendo que ele é o Criador, o Alfa e o Ômega. Ele poderia corrigir essa corrupção. Ele poderia colocar de alguma forma uma outra saída para que isso não acontecesse. Além do mais, ele limitou aqui o tempo de vida do homem em 120 anos. Não é o que acontece se a gente continuar lendo a Bíblia. Mais adiante, em Gênesis e em outros livros, a gente vê que diversos outros personagens viveram bem mais do que 120 anos. Lameque, Hel, logo na sequência de Gênesis, viveram 209 anos, enfim. Para não perder muito tempo o vídeo, mas eu poderia citar inúmeros outros personagens que viveram muito mais que 120 anos. Então a gente já encontra um problema. Deus limitou que o homem vivesse 120 anos, mas não foi o que aconteceu. A gente encontra um problema aqui. Você já parou para pensar nisso antes? Na sequência, há uma outra passagem que diz que naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Aqui fica claro que o escritor do Gênesis, para justificar que poderiam existir pessoas de alta estatura vivendo à época, ele diz que os filhos de Deus, que a gente pode entender como anjos ou alguma outra figura, outro personagem, que não ser humano normal. Tem filhos com as mulheres e em onde nascem esses gigantes. Mas o que eu quero perguntar é, a passagem: estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Esse trecho, na antiguidade. Ora, a gente está em Gênesis, no momento da criação, no primeiro livro. A que antiguidade o escritor está se referindo aqui? Não há tempo suficiente para ser uma antiguidade. Em nenhum outro momento, os filhos de Deus possuíram as mulheres, a não ser nesta passagem, para gerar gigantes. Então, a que antiguidade ele está se referindo? Como isso seria possível? Não há espaço de tempo para isso. Você já parou para questionar isso antes? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal o desígnio no seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Bom, aqui já são preliminares para o dilúvio, mas que vai ser tema de um próximo vídeo, mas eu queria deixar o questionamento. Deus já não sabia que isso poderia acontecer? Mais uma vez, ele é onisciente, onipresente, ele sabe de tudo. Ele já não poderia ter corrigido isso antes?
Ele poderia fazer de uma outra forma para que não existisse um mal contínuo no coração do homem. E como que a gente foca no mal do homem, sendo que o que deixou Deus chateado, digamos assim, na passagem, seria o relacionamento dos filhos de Deus com as mulheres. Quem seriam esses filhos de Deus? Você já questionou isso antes? Na improbabilidade de tempo, onde a literalidade cita os gigantes que eram valentes na antiguidade? Qual antiguidade? Pouco mais para adiante é onde já começa o dilúvio, tema do próximo vídeo. Mas esses questionamentos básicos, vocês já pensaram nisso antes quando leram essa passagem? Na possibilidade disso realmente ter acontecido?